Savara Show. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e o romance entre a Kuronuma e o Kazehaya levou mais de 50 anos. Aqui é o Seiji, meu Deus, minha memória desse anime tá muito vaga, caramba, socorro. Aqui é a Dri e o anime seria um OVA de 5 minutos se as pessoas aprendessem a falar umas com as outras. Não é só o que prestar. A única coisa que você sabe que em Todoki é as pessoas só expressarem seus sentimentos, né? Não, cara, é um negócio que assim, o que custava vocês conversarem como seres humanos civilizados e alfabetizados, sabe? Usarem as palavras de vocês? Eu vou meio que ser a odiadora. Eu gosto muito de Kimi no Todoki, mas isso me tilta até hoje. Sim. Não, eu concordo com você. Essa falta de diálogo das pessoas. É que isso aí é um clichê desse anime, né? Acontece, não só dele, né, na verdade. Então, mas Kimi Todoki extrapola isso até o universo, né? Mas... É. Não pode falar. É que Kimi no Todoki mirou no anime, mas pegou bem no dorama coreano, que tem muitas dessas putaria também, né? Não é... Olha, eu fico muito incomodado também, que dorama... Tudo bem, doramas coreanos durariam 3 episódios apenas, uma série inteira, se as pessoas também conversassem direito e não colocassem suposições, não criassem suposições, né? Exatamente. Não escutassem só as vozes da própria cabeça pra decidir as coisas, mas tudo bem. Exato. A gente tá aqui pra falar de Kimi Todoki hoje. A gente vai aproveitar o Dia dos Namorados pra falar de um dos mangás de romance. São um dos mais adorados ou uma das maiores referências de mangás shoujos, né? Eu não tô usando a demografia, né? Shoujo no sentido de mangás para público feminino, nada a ver. A gente tá falando de mangás de romance. Até porque Kimi Todoki é uma das minhas obras favoritas. Eu não tô falando somente do gênero. Tô falando que é uma das minhas obras que eu mais gosto, assim, que eu tive mais gosto de ler, sabe? E só dando uma sinopse bem rápida, é um mangá escrito pela Kaoru Hoshina, né? Ela escreveu, acho que começou em 2009 a publicação dele, e foi longe, foi até 2018, né? Você vê que 3 anos de ensino médio da Kuronuma e do Kazehaya duraram uns 9 anos aí na vida real, né? E a gente sabe o motivo, porque, né, desenrolam demais. Mas, conta a história da Kuronuma. Ela é uma menina do primeiro ano do ensino médio, né? Ela não tem amigos, né? Ela é uma pessoa muito solitária, principalmente porque as pessoas têm medo dela, né? Ela é tímida, né, no geral, e o maior sonho dela é conversar com as pessoas, enquanto tem o Kazehaya, que ele é o popularzinho, né? E aí eles se apaixonam. Eu não tem como descrever melhor Kimi Todoki. O romance deles, ele... Falar que é slow burn é você subestimar muito o quão devagar que as coisas acontecem. Uhum. Porque eles acabam passando por cima de muitas coisas e muitas coisas não ditas, muitos mal entendidos, muitos interesses alheios de pessoas às vezes bem intencionadas, às vezes mal intencionadas, e tudo porque eles não, assim, eles têm um carinho desde o começo, mas o mundo entra na frente o tempo todo, e é por isso que demora tanto, por isso que o ensino médio deles levou, tipo, a vida escolar média de uma pessoa. O problema deles é que os dois são muito inseguros das coisas. Gente, põe 2 caras, 2 pessoas que são inseguras, esse negócio não desenrola. Demora, fica lento. Aí você pensa, não, ele não me ama. Quer dizer, eu não sou bom o suficiente pra ter o amor dessa pessoa, porque eu sou triste, eu sou infeliz, não mereço nada disso, ou outro. Eu também não mereço nada disso, então fica aí nessa enrolação. Caramba. Fica nesse chove não molha infernal. Uhum. Eu acho que tem uma coisa em Kimi Todoki que é muito engraçado, que pequenas coisinhas geram sentimentos muito exacerbados, talvez. Por exemplo, sei lá, o Kazehaya falou oi pra Kuronuma de manhã, sabe, pra Sawako. Ela, nossa, ele falou oi, vai ficar 8 páginas falando, nossa, o oi que ele me deu, não sei. E aquele monte de brilhinho, né, aqueles quadros que mostra ele, cara, tem glitter pulando da página, quase. Mas assim, parece que eu tô reclamando, mas eu acho isso muito legal, porque é uma coisa que eu gosto em Kimi Todoki, é como a autora, ela demonstra os sentimentos de fato que os personagens estão sentindo. Você consegue realmente entender o que o personagem tá sentindo e passando. Por mais que às vezes a gente ache, nossa, isso é exagero, eu acho que é isso, porque no final eu entendo o romance, sabe, aquela paixão que o personagem tá sentindo pelo outro naquele momento, né, e fora a diagramação, etc, tudo isso é muito bonito, né? Não, o mangá é extremamente bonito, o traço é muito bonito, é muito suave. É delicado, né? Como você falou, delicado mesmo, o romance deles todos é muito fofinho. É um mangá feito pra ser fofinho, desde a arte até a história. É tudo muito soft. E eu acho que acaba sendo... Visualmente, é um mangá
É um mangá muito, muito, muito bonito. Assim, os quadros são limpos. Tem esse monte de brilhinho, esse monte de firula? Claro que tem, porque se não tivesse, não seria um shoujo, não seria um mangá de romance. Mas ele é muito soft. Ele é feito pra você ter aquele calorzinho no coração desde a arte, sabe? Aham. O Seiji, você tava falando que você não lembra absolutamente nada de Kimi Tadokê, né? Não, eu lembro bem pouco, minha memória é vaga, né? Assim, eu vi o anime, acho que eu vi a primeira temporada. Não lembro se eu acabei, porque faz muito tempo. Por quê? Porque Kimi Tadokê é aquela lentidão, né? Então, assim, você vai, se empolga, aí ele desacelera, aí você tem que ter paciência. Aí nessa vagareza você quer ver outras coisas, sabe? E aí passou que já foi mais de 10 anos esse negócio. Mais de 15 anos, meu Deus. Esse negócio Eles não assim, saíram sabe? do ensino médio. É quase a jornada Pokémon do Oeste, que passou 15 anos e ele continuou com 10. Né? Aham, acorda no coma depois. Nossa senhora, viveu uma grande vida. Né? É legal porque Kimi Tadokê, a gente tá falando, óbvio, né? Ele é uma referência de mangá shoujos, de obras shoujos no geral, obras de romance. Mas não só isso, ele tem vários clichês que aparecem como signos mesmo em várias outras obras de romance, né? Eu acho que Kimi Tadokê centraliza tudo isso. Então acho que a proposta, vamos ver se a gente consegue partir disso, partir de algumas coisas de Kimi Tadokê pra gente conversar alguns clichês de romances de animes, né? Romances de mangás. Olha só. Acho que primeiro, pra mim, é a minha opinião, sempre tem o casal que é tímido e o outro extrovertido. Komi-san Can't Communicate não tem uma pegada assim? Será? O menino não é extrovertido, né? Ele fala, eu sou uma pessoa 100% normal, né? O menino fica extrovertido perto da menina que não abre a boca, né? Acho que tem que considerar o parâmetro de comparação aí, eu acho. Ela é popular, é verdade. Ela é popular, só que não adianta nada, ela não se comunica, então, tecnicamente. Tem o recente, o Meu Amor Yamada 999. Mas Yamada... Tá, é verdade, mas quem que é popular? Ela é mais extrovertida, mais fala, né? E ele é mais timidão, parado, mais quieto dele. Ele é popular no videogame, né? Horimiya. Horimiya é exatamente isso. Exatamente. A garota, a Rory, ela é popular, muito popular. E o cara, ela é o quietão da sala. Uhum. E aí tem sempre um sobrepondo o outro, sabe? É curioso isso, mas tudo bem. Eu ainda gosto de como as coisas funcionam em Kimi Tadokê, assim. Apesar de eu achar a Sawako muito introvertida, né? Mas eu imagino que isso seja muito uma referência do ensino médio japonês mesmo. Inclusive, isso é algo que eu gosto muito em Kimi Tadokê e eu gosto de outras obras, né? Eu gosto muito mais de ver o dia a dia do jovem adolescente estudante do ensino médio japonês, sabe? Isso tem várias outras obras, mas eu gosto de obras desse estilo, de school life. Tem vários tipos de histórias de romance e shoujo, mas a maioria é ambiente escolar, né? Sim. Bem interessante. Porque assim, eu acho que é muito público, é muito... o ideal é um ideal de romance muito adolescente, que elas têm muitas vezes, né? Que é você encontrar o seu amor verdadeiro na escola. Então acho que rola uma... Acaba usando tanto esse plano de fundo, por assim dizer, porque é o que o público... É o que uma parte maior do público vai se identificar, eu acho. Aham. E eu acho que acaba até sendo um motivo que a gente tem tanto carinho, porque essas obras meio que despertam uma nostalgia, mesmo, sabe, é uma nostalgia própria, sabe, essas que se passam em ambiente escolar, essas que se... E assim, pegando os slice of life escolar de outros gêneros, tipo o romance, mas aquele romance com comédia, aquele romance um pouco mais açucaradinho, sabe, tem muitas... As pessoas têm muito carinho nisso. Eu acho que é por isso que que usam tanto esse setting. Que eu acho que, por si, é um certo clichê, sabe? Porque todo drama em romance adolescente parece infinitamente maior. Porque quando a gente é adolescente, tudo parece maior. Sim. Tudo parece mais intenso. Então, assim, se você for olhar friamente a história do Kazehaya e da Sawako, eu tô falando de um ponto de vista de uma... adulta de 30 anos, extremamente cínica e cética com a vida. Que eu fico puta com eles não conversarem, mas quando você é adolescente, é assim que você age. Tipo, você não conversa. Então, acho que tem muito disso, de usar essa coisa, porque tudo fica mais intenso nessa época. E eu acho que é isso. Histórias que parecem ser muito simples se você olha friamente, mas na obra elas são mostradas com muita intensidade. Pra quem tá sentindo, pra quem tá vivendo e pra quem tá assistindo lá dentro. É interessante isso que você tá falando, porque... Eu fui assistir ler, na verdade, né? Kimi Tadokê, já sei lá, eu já tinha meus 27, 26, não sei. Talvez antes, né? Mas eu já fazia tempo que eu tinha saído da escola, né? E eu já tava lendo com outro olhar
É porque eu acho que se eu lesse Kimi Todoroki com eu adolescente no ensino médio, sabe, mais ou menos próximo da faixa etária dos personagens, eu acho que eu entenderia melhor os sentimentos, porque são aqueles sentimentos, os hormônios à flor da pele, etc. E as mínimas coisas são grandes coisas, né? Faz sentido isso, e eu acho que eu lendo Kimi Todoroki também, entrando no que você falou, eu acho que é muito de acordo com como que o mercado de animes, etc. funciona, porque eu acho que o saudosismo vende. E ter o saudosismo de você ver a época de escolar, e principalmente dos romances que estão nele, né? Olha como a flor da juventude aqui sabe, dos romances, etc. Porque depois você vira adulto, você fica mais calejado da vida, sabe? Você não tem aquela romantização das coisas, né? Que nem é Kimi Todoroki. Então acho que ler Kimi Todoroki é gostoso por causa disso também, pra você, sabe, ter uma perspectiva mais inocente da vida. Eu acho que faz sentido. E é por isso que até hoje, quando a gente, por mais que a gente critique muita coisa que tem nessas histórias, a gente acaba tendo carinho, né? Eu prefiro as comédias românticas escolares. Eu também. Sim. Assim, porque acaba mostrando de um outro jeito, que mostra o quanto que a situação é patética, mas ainda assim é fofa, sabe? Que também é uma outra coisa, que vocês falam da pessoa extrovertida ou da pessoa introvertida, ou é da pessoa extremamente... O outro lado, é da pessoa violenta, ou séria, ou calada, ou agressiva, e do raiozinho de sol do lado, sabe? Do príncipe encantado. Ou da pessoa que é tão tapada que não percebe que que tá do lado de um delinquente juvenil, por assim dizer. Eu adoro essa dinâmica. Sim. School Rumble, pensei em School Rumble na hora. Esse é legal. Eu pensei um pouquinho em Yamada-kun, na verdade, né? Mas é que ela não tá na escola, tá na faculdade, né? Ele tá na escola, né? Sim, um pouco estranho. Eu prefiro mais a comédia romântica, assim, porque é mais legal, mais leve, mais divertido e muito menos. Cara, eu não gosto de sofrimento, sabe? Sofrimento já basta a vida real, cara. Aí você tem que sofrer com a história. Tipo Orange. Nossa, cara, Orange é sofrível, cara. Eu fiquei deprimido vendo aquele negócio. Eu não tive coragem de ver isso. Mas é focado em uma depressão. Depressão com quase suicídio, cara. É terrível o negócio. Eu prefiro ver coisas mais levinhas, tipo Oremonogatari, cara, que é bem mais fofinho, levinho. Assim, Kaichou Amedi-sama, que eu acho, fico feliz pra caramba, e por aí vai. São aquelas coisas meio simples, às vezes bestas, sabe? Mas dá aquele amorzinho no coração. Eu sei. Eu acho que nisso eu prefiro o Horaido, sabe? Porque alguns, até o que você citou, Oremonogatari, tem umas partes meio tristes, né? Tem umas partes meio dramas, assim. Não, assim, o problema do Oremonogatari não é o problema, é que ele já forma o casal muito rápido. Logo no começo. Logo no começo. E aí você tenta criar um pouco mais de história com conflito, né? Só que não dá, o protagonista é muito legal, e a protagonista também é muito legal, aí é difícil. Então, mas eu não vejo um problema quando não tem não é esse tipo de conflito, sabe? Quando, assim, os conflitos não são de fazer o casal ficar junto, mas é do que eles enfrentam depois. Tipo, eu tô tentando pensar, você falou do Oremonogatari, eu não sei, às vezes é tão legal você só ter uma história que é só, tipo, tranquila, sabe? Não, claro, não dá pra você, não dá pra você apostar que todas as histórias, todos os animes e mangás vão ser assim, porque realmente fica muito chato, mas é bom você ter aquele ponto de... Sabe, aquele ponto de tranquilidade, que é só uma história pra te deixar com o coração quentinho depois. Uhum. Algo assim, é bom ter essa diferença. Mas é fato que histórias de romance, ela tem que ter pelo menos um conflito que define o casal, né? Tem que ter alguma coisa. Então, toda a história tem uma. Tipo, Kaichou Amedi-sama. A protagonista, ela na verdade ela trabalha com a maid de café, porque ela é pobre, então ela precisa ganhar, e tem o cara mais rico, mais popular, e pronto. Esse é o jeito. O Oremonogatari, o cara é um grande fortão, meio feio, coração bom. Ela é uma garota pequenininha, frágil, mas gosta de gente fortão, e forma um casal bonito. O Lovely Complex, que tem a questão da diferença de altura. Esse é o que define o conflito também da história. E os dois não... Parece que se bicam toda hora, ficam brigando até formar um casal. Então, são coisas legais que a gente vê, alguns que tem os clichês, melodramas, etc. Mas quando o personagem tem a química, a gente acaba torcendo com eles. Exatamente. Sim. É engraçado que a minha referência de anime de romance não é um anime de romance. E realmente, muita coisa não foi mostrada, mas pra mim, o tipo de dinâmica de casal que eu gostaria de ver mais é de uma pessoa extremamente emocionada e tentando chegar no outro e o outro não sabendo como agir.
Eu lembro de Yuri on Ice do cara que saiu lá da Rússia pra ir atrás do Yuri. Uhum. E aí você descobre depois que não é porque ele gostava, não, é porque ele viu o cara dançando num polidense. Foi a primeira parte. É verdade. Mas é esse tipo de coisa, alguém muito emocionado e o outro que é uma pedra emocional e não sabe, não é que não gosta, a pessoa não sabe como reagir. Aham. Aquele monte de carinho, sabe? Você vê que a pessoa realmente dá uma bugada. E, assim, pera, a pessoa tá flertando comigo, não tá? Mas é uma outra pegada, que é um romance mais adulto. Os personagens são adultos. Aliás, até uma coisa que eu queria ver com vocês. Vocês citaram bastante exemplo de histórias mais adolescentes, mas e esses animes que já são, tipo, personagens adultos e dramas românticos adultos? Olha lá. Aí depende, né? Por exemplo, pra mim, pelo que eu lembro do mais adulto que eu não lembro que eu li, assim, talvez seja o Otakoi. E o Otakoi é meio comédia, então eu não lembro. Que ele é comédia romântica, na verdade, né? Adulto ele não é, né? Os dois estão na idade adulta, porque são dois trabalhadores, mas os dois são otakus, né? Então eles se divertem com as coisas otakus deles, né? Cara, olha pra gente aqui, calma lá. Não, mas dorama coreano resolve? Porque dorama coreano assisti vários. Dorama coreano, sim. Assisti vários, mas aí são essas referências que eu tenho. É que dorama coreano tem todos os clichês possíveis que você vai poder encontrar numa história. Dorama coreano pega os clichês de que a gente vê muito anime, tipo, joga o dial lá pro 10, sabe? É muito... Depende qual. Todos têm sempre o mesmo clichê, assim, tem sempre a mesma curva dramática. E isso me incomoda a maioria de obras românticas orientais, no geral, né? A curva dramática é sempre a mesma. Existe uma tensão do casal ficar junto, eles vão ficar juntos mais ou menos ali na metade, isso normalmente em dorama coreano fica juntos mais ou menos na metade ali da obra, depois em algum momento eles vão brigar, eles vão se separar, e aí pro clichê, pro clímax eles vão voltar a ficar juntos, sabe? Vai acontecer alguma coisa, que um vai salvar o outro, assim por diante, sabe? Sempre tem a cena de alguém, do cara carregando a mocinha morro acima nas costas. Isso. Esse tipo de coisa. Vai ter sempre o rival amoroso, a mãe de um dos protagonistas é contra o namoro. A gente se interessa mais com o casal secundário, por exemplo. Uhum. E por aí vai. Porque às vezes o casal secundário é tão mais legal também. Cara, ele tem mais química às vezes. Eles não são par romântico. Olha só, pior de tudo. Olha só, tem algo que me incomoda nas obras que são hétero, né? Que nesses casos, normalmente, o homem é o cavaleiro, sabe? Que salva donzela, indefesa, etc. Normalmente a mulher que é atrapalhada ou faz alguma coisa assim, sabe? No sentido de, ficou doente, é o homem que salva, sabe? Ou entrou numa briga, é o homem que salva, sabe? Ou tá num conflito, é o homem que dá sugestão, etc. Isso em Kimi Todoroki acontece direto. Eu chamo isso de efeito Boys Over Flowers. Que, infelizmente, essa desgraça desse dorama, ele é uma referência. Eu acho ele super problemático, porque os relacionamentos eu acho extremamente tóxicos, extremamente problemáticos. Mas muita coisa que ficou popular, principalmente, tipo, se a gente for considerar a comunidade que assiste doramas aqui, que foi o primeiro de muita gente, acabou sendo a base, tipo, aquela coisa, tem o bad boy apaixonado pela mocinha, a família, o cara rico apaixonado pela mocinha pobre, no caso, juntou os dois também. E o bullying e a... Só que isso eu vejo muito em doramas um pouquinho mais antigos, acho que nos que estão saindo de uns poucos anos pra cá tá um pouco diferente, mas assim... Tem muito disso, eles nunca colocam um relacionamento como... Nunca são muito em pé de igualdade as pessoas envolvidas, sabe? É sempre uma diferença de classe social, é sempre uma diferença de popularidade. Assim, eu falei do Boys Over Flowers porque até eu não sei... Eu sei que tem um anime disso, eu não sei se o anime também é isso. Eu acho o dorama muito problemático. Não sei se o anime capturou tudo isso, mas eu acho o dorama muito complicado. Mas aí eu pego um outro que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que segue uma premissa similar a princípio, e você vê que não é bem assim, que é o Cinderella and the Four Knights. Que começa meio que assim, o cara rico, bad boy, a menina pobrezinha querendo fazer a vida, só que começa ela dando cacete de um monte de gente pra salvar o irmão, tipo, um dos caras que fica, tipo, orbitando ela na história, sabe? Uhum. Que aí, essa quebra de coisas também eu acho muito legal. Mas, assim, se você pega doramas, alguns tipos de doramas mais voltados pro romance, que não tem algum aspecto, sei lá, mais de comédia e tudo mais, ainda tem bem essa disparidade que, eu não sei, eu não gosto muito. Eu fico um pouquinho, muito, na verdade, incomodado. Uhum. Voltando pra Kimi Todoroki, curioso que Kimi Todoroki tem vários desses clichês que a gente tá comentando, né? Mas tem um que é muito curioso, que eu acho que
pra mim, Kimi Todoroki reflete na cultura do Japão de uma forma geral, a cultura do romance no Japão, né? Porque se a gente for assistir Malhação, por mais que seja extrapolado, ainda é um pouco mais próximo de como que é a nossa vida, essa galera mais despojada, né? Tá sempre correndo atrás um do outro, né? Assim por diante. A menina não fica esperando o cara tomar iniciativa, né? Pelo menos o último Malhação, né? O último que eu assisti, né? Que é Vidas Alguma Coisa, né? Que tem um pouco da história de Uta e tal. Eu não lembro muito, mas, sabe, tem mais protagonismo feminino no sentido de, calma, não é só essas relações de romance, cavalheirismo, etc. E eu acho que tem muito de como é que é hoje as relações entre adolescentes que, cara, a galera quer curtir, sabe? E às vezes não quer ter algo sério, nem nada do tipo, né? Mas Kimi Todoroki tem vários dos clichês, né? E um deles, e que sempre acontece algo, você sempre fica na expectativa em vários animes de romance, obras de romance, é quando o casal vai se decorar um pro outro. E parece que é igual no Harvest Moon, sabe? Que você tem que entregar florzinha pra pessoa que você gosta, etc. Um ovo pra pessoa por dia até ela falar que quer casar com você. Exatamente. Dependendo da pessoa, né? O ovo é o mais barato, né? Mais barato que flor. Ou a flor que você pega no chão, né? Mas no Kimi Todoroki isso rola, né? E até meio, pra mim, é um pouco anticlimático, porque Kazuhira se declara pra Sawako e ela acha estranho, né? Ela fala, ela entende que ele tá falando dela como amiga, né, tal. Aí são vários capítulos, vários episódios até ela entender que não, ele tá se declarando pra você, né? Aí eles começam a namorar, né? Mas primeiro que tem que ter esse processo, sabe, formal da pessoa se declarar. E aí, beleza. Aí quando se declara, começamos a namorar, né? Então tem um processo aí, e o namorar deles também é algo muito contido, no sentido de, não sei, eles são um casal juntos, eles passam um tempo juntos, é mais isso, sabe? Andam de mãozinha dada na rua, é fofo, é muito fofo, mas... Mão dada ainda sabe, é muito hardcore pra alguns casais, especialmente em Kimi Todoroki, sabe? Nossa, vai pegar na minha mão, não vai? São capítulos pra saber se pode pegar na mão ou não, né? Mas eu tava vendo alguma, assim, questão cultural também, não é só no Japão, tem outros lugares também, acho que Europa, Estados Unidos. Se você não formaliza que tá namorando, a pessoa não sabe que tá namorando. Tá junto, tudo mais, mas assim, e aí, a gente é namorado ou não? Pensei que a gente já tava namorando. Só que aí que tá, aqui você faz essa pergunta quando você sente que precisa fazer essa pergunta. Tipo, se você tá se envolvendo com alguém e tudo mais, aí chega uma hora que você, tipo, como que a gente tá? Aí você tem a ideia se existe um compromisso ou não, mas que aí entra o problema de eles não perguntarem. Eles ficarem tipo, mas será? Ficarem só discutindo com as próprias vozes da cabeça ao invés de perguntar pra outra pessoa que é quem vai poder responder. Isso acontece. Mas assim, isso é questão cultural. Então, tem alguns lugares que eles já assumem assim, a gente tá bastante tempo junto, tá? Então a gente tá namorando. E tem outros que precisam essa formalização, senão não dá certo. Sim, isso é verdade. Agora, tem uns clichês que acontecem em anime, não é só de romance, é anime também, né? Que tem romance. Eventos de datas que acontecem, cara. Sim. Por exemplo, tem o tal festival. Se for um anime escolar, então tem os festivais escolares. Festival cultural e festival esportivo. Onde pode acontecer algum evento que acione o tal romance, né? Mas o mais clichê que sempre vai ter é o Dia dos Namorados, né? E no Dia dos Namorados no Japão vai ter que ter o chocolate. E é toda uma coisa de elas fazerem o chocolate, né? Fazerem os bombons, essas coisas. E o sofrimento pra entregar o chocolate, sabe? Que é o mais difícil ainda. Aí você pega, tipo, uma personagem, tipo a Sawako, né? Que ela não entrega o chocolate pro Kazuhira e o Kazuhira vai sofrer. Assim, ela não me entregou o chocolate, então ela não me ama. Você pega dois caras que são inseguros, duas pessoas que são inseguras, aí um não consegue entregar o chocolate porque tem medo. E outro, assim, não me entregou chocolate, então não me ama, sei lá, cara. Aí fica essa tristeza, né? Eles ficam nessa e a gente lendo só fica com a mão na cabeça assim, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Sawako, por favor, entrega esse chocolate, senão o Kazuhira vai ficar sofrendo o episódio inteiro. Sim. Apesar de que em Kimi Todoroki, pelo menos eu tava reassistindo, na verdade eu assisti o último dorama que teve, que é a série, inclusive é muito bom, viu? Assistam, que é uma ótima versão comprimida de Kimi Todoroki. Eles pegam o anime inteiro, a obra inteira, né? Acho que comprimem em 12 episódios, né? Live action. Esse da Netflix? Da Netflix, Apesar de que o Kazuhira parece ter uns 40 anos, mas né, faz parte, assim. Você vai o elenco achar da Malhação também tá assim, cara. Não tem mais Malhação, né? Mas acho que tá mais pra Chaves versão Kimi Todoroki do que
do que Malhação. Mas a essência do Kimi Todoroki tá ali, né? Vale a pena assistir. Entretanto, eu tava reassistindo, né? E também tá reassistindo o anime, né? A Sawaka, ela prepara os chocolatinhos, né? E dá pra todos os amigos, menos pra Kazuhaya. Isso é mancada. Né? Então, porque ela fica insegura, né? Não sabe se dá, porque ela vê o Kazuhaya recebendo de outras pessoas, né? Acha que aquela Kurumi, né? Kurumi, acha que tá namorando ele, não tá, né? E aí leva um arco extenso, né? De até eu entender que Kazuhaya gosta dela. Inclusive, eu acho meio curioso, sabe? Ela não entrega o chocolate pro Kazuhaya no final. E ela não entrega depois também. Mas, eventualmente, isso é o gatilho pra eles se declararem uns pros outros. Mas eu tava assistindo esse evento de entregar chocolate uns pros outros no Japão. Tava assistindo um vídeo de uma brasileira que estuda num colégio do Japão, né? E ela foi no Dia dos Namorados, né, no colégio e realmente as meninas entregando chocolate. É uma timidez que você fica super constrangido, sabe? Dela chegando, ela rindo, tá aqui. A pessoa recebe e ela sai correndo e nada acontece, sabe? Mano. É curioso. É curioso, mas a gente fica puto. Fica. Não tem como não ficar. Falta, assim, as pessoas, tipo, mano, se ama mais. Mas aí eu tô lembrando de outras histórias que eu acho que mostram, tem uma visão um pouco mais realista, por assim dizer, de romance. Que são os filmes do Makoto Shinkai. O 5 centímetros por segundo, por exemplo. Tá. Que ele é um pouco, eu diria que ele é menos romantizado. Então, acho que é uma visão um pouco mais realista, mas que é igualmente gentil, sabe? É uma visão igualmente tocante. Só que ela não mostra não é um romance tão cor-de-rosa, mas é um romance muito bonito. E é uma coisa que eu acho que falta, que os clichês, o final feliz é sempre um final de felizes para sempre. Uhum. Quantos mangás e animes shoujo de romance vocês viram que terminam, que mostram um time skip dos protagonistas se casando e vivendo felizes pra sempre? Eu só lembro de um, que é o Love Hina. Nossa, tem mais. Nossa senhora. É que eu não lembro, me refresca a memória. Você leu o mangá o mangá do Kimi Todoroki terminou assim, não terminou? Não, eles simplesmente vão... Eles se reencontram, né? Mas é só um capítulo dela voltando depois da faculdade. Não sabe se ela terminou a faculdade ou se ela só tá nas férias, mas ela reencontra o Kazuhaya na mesma árvore. Kaichou Amido-sama tem assim, ele pula, fica feliz. Acho que o Sukete Naio também faz isso. Lovecon, acho que talvez... Não tô lembrando o final dele. Lovecon, acho que sim. Então... Fruit Basket, eu acho que é assim também, sabe? É verdade. E aí a pergunta que eu faço pra vocês é: do pessoal que tava no ensino médio com vocês, que namorava, quantas pessoas se casaram depois? Tiveram ser felizes pra sempre desse jeito, sabe? Putz, que estudaram comigo? Não lembro, não faço ideia. Que estudaram comigo, o primeiro desafio é tá vivo, né? Mas, Meu Deus do céu! Não, tô brincando, era hardcore na minha escola. Não, o primeiro desafio pra mim eu lembrar, assim, eu ter contato com eles. Também tem isso. Olha, eu acho que romance colegial aqui no Brasil é tão diferente, né? Porque é um negócio que acaba ali. E depois que acabou ali no colégio, eu não conheço nem pessoas da minha vida, são no meu círculo de amizades ou pessoas que eu já conheci, que se mantiveram como casal depois da escola, né? Eu não me lembro, de verdade. Pra mim, zero. Só conheço uma pessoa, né? E olha lá. Mas aí eu acho que é uma coisa que os 5 centímetros por segundo, de certa forma, mostrou que às vezes o final feliz não tem que ser eterno. E eu acho que acaba uma das coisas que assim, a gente entende que, pra mim, esses animes são contos de fadas modernos, por assim dizer, sabe? Tem essa pegada de felizes para sempre. E o que eu gosto muito das obras do Makoto Shinkai é que a ideia dele de felicidade e de romance e de amor e de carinho, ela não tem que ser necessariamente eterna, mas não quer dizer que ela é menos intensa. Eu amo 5 centímetros por segundo. Pensa tanto o mangá quanto o filme. Ou o Jardim das Palavras. O Jardim das Palavras, ele é um pouco diferente. Ele é um outro tipo de romance. Ele é menos... Vamos dizer que assim, ele tem bem mais desafios e ele não tem um final tão positivo, por assim dizer. Então, assim, é uma forma diferente. Mas é uma que vai muito contra essa maré, contra esses clichês. Falando mais do 5 centímetros, porque ele começa com uma obra escolar também. Que eu prefiro. Eu gosto das histórias açucaradinhas que terminam com felizes pra sempre, mas eu gosto quando ela tem uma visão mais realista disso também. E não precisa mostrar o término, não precisa mostrar o que levou até ali, só mostra que os caminhos se separam e pode ser que eles se reencontrem.
Que Sim. foi meio que o que aconteceu nos 5 centímetros. Não, eu até esqueci o nome do outro filme também que fez Kimi no Na wa. Kimi no Na wa também, né, e a gente não sabe o futuro, óbvio que a gente quer muito, pelo menos que tenha um one shotzinho só pra gente saber o que acontece depois, mas... É aquela coisa, a gente quer, mas a gente precisa. Precisa, por favor, né? Preciso que o meu coração fique mais confortável, sabe? Você não entende? Caramba. É que assim, essas obras de antes do Makoto Shinkai, é como eu gostava de falar bastante dele. Não mais os 5 centímetros por segundo. A fila anda. Em algum momento, você gosta da outra pessoa, mas a fila anda, gente. Não pode ficar preso no passado sempre, senão você morre de sofrimento. Então avança e vai encontrar uma outra paixão. Pronto. Foi bonito no passado, foi. Mas você precisa avançar, né? E tá tudo bem. Eu acho que essa é a parte mais importante. Está tudo bem ser assim. Não precisa... As coisas não precisam ser eternas pra serem intensas. E eu acho que, como foi que eu falei no começo, os romances adolescentes são pensados em ser super intensos, mas eles não precisam ser. Não precisa ser assim, não precisa ser eterno, sabe? Uhum. Eterno enquanto dura, mas eu ainda gosto das obras açucaradas do Felizes para Sempre, porque... Todo mundo gosta. A gente cresceu assistindo Disney, né? Exatamente. Eu assistindo o Kimi Troquei, primeiro que eu li o mangá primeiro, né? Eu li o mangá inteiro, eu só fui assistir o anime recentemente, porque lançou na Netflix também, e aí eu fui assistindo e como conforta o coração, sabe? É uma obra tão sossegada, sabe? Tão tranquilinha. E tem, pelo menos o anime, né? Tem várias quebras de piadinhas que a Sawako faz, sabe? Ela com aquela cara olhando pra cima, meio viajando. E é gostoso, é confortável, sabe? Então, eu acho que Kimi Toroke, ele precisa disso pra confortar as pessoas, sabe? Ele é um refúgio. Kimi Toroke é um refúgio no final, né? Exato. Não só um refúgio ao romance, mas também à vida escolar, né? A toda essa inocência que você tinha nessa época. E eu gosto disso, eu gosto que às vezes a gente precisa um pouco de escapismo na nossa vida, sabe? Então eu gosto de ler essas obras pra me dar um conforto. Senão eu vou assistir, sei lá, um doraminha aí, ou alguma coisa triste aí pra cair na realidade. Minha vida já é isso, sabe? Caralho. Não, tô brincando. Agora, tinha uma coisa que eu gostava bastante de Kimi no Todoke, assim, falei, é o casal secundário, sabe? Que eu acho mais interessante no Kimi no Todoke em alguns momentos. Então, tipo, a Yoshida com o Sanada, na verdade acaba formando, eu não sei, né? Tem um triângulo amoroso, porque a Yoshida gosta do irmão do Ryu, né? Que é o Touro. Só que ele é mais velho e tudo mais, então aquele apaixonite platônica, né? E assim, e ela não sabe que o cara, o irmão ali, o colega de classe, né, o Sanada, gosta dela. Ela não percebe. Então é outro clichê. Os personagens que não percebem que o outro tá apaixonado. Aí a gente fica olhando. Que são amigos há muito tempo, né? Ou amiga de infância rejeitada também, né? Ou amigo de infância rejeitado. É batata, algumas histórias. Ainda mais se você tá dentro de um contexto de harém. Se você é um amigo de infância, você já tá derrotado. Não ganha essa história nunca. Não, sério? No Aranha, normalmente é quase óbvio que os personagens são amigos há muito tempo e vão ficar juntos, né? Não. Quando você tem um cara ou uma garota e surge um outro personagem, tipo o aluno transferido, e você já tinha um amigo de infância, o amigo de infância vai ser derrotado. Não ganha. Ele perde. Coitado. Tem até uma light novel que fala assim, eu sou amigo de infância e você já tá derrotado. Aí, ó. Aí ela quer tentar evitar essa rota, sabe? Sei. O Sage já tá colocando que o Friendzone é real e ele te afeta, mesmo que seja numa obra fictícia. É que tem alguns efeitos, cara, em histórias, romances de clichê, que é assim, você é um personagem, o protagonista, geralmente é o cara que senta lá no fundo da carteira, do lado da janela, né? De repente vê uma pessoa, aluna transferida. Mudou tudo, mudou a personalidade, e a amiga de infância já era. Não tem jeito, não tem chance de ganhar essa história. Por quê? Porque ela não é a protagonista. A protagonista vai ser essa aluna transferida que chegou na história e mudou tudo, né? Eu lembrei agora de uma cena do Nozaki-kun, quando eles estão jogando o Dating joguinho Sim. dele. Ah, sim. Tá vendo? Eles deram alternativa. Eles deram alternativa, só que no caso o amigo era o amigo dele e, bom, a fanfic ficou mais legal do que a obra canônica. Mano, Nozaki-kun tinha que ter mais episódios, mano. Nossa, eu não li o mangá, mas eu achei tão divertido ler, pelo menos assistir essa temporada que eles colocaram do anime. Tem na Netflix, né? Mas olha só, entre o Ryu e qualquer outro personagem, eu sou muito mais o Ryu em Kimi Toroke, sabe? Eu acho que ele é muito direto. Ele fala, ele não tá nem aí pra ficar, sabe, pensando, etc. Ele é a pessoa que se comunica, ele não quer saber, sabe, dos empecilhos e
enfim, né, ele é o menos problemático entre todos ali. É a Shizura que tem o amor platônico pelo irmão do Ryu, né, mas... e aí fica empacando tudo. Mas o Ryu, pra mim, ele é o mais divertido de todos, sabe? E o Pin, então? O Pin é divertido pra caramba também. Mas aí tem um problemaço que a menina lá gosta... A Yane gosta dele, né? Então... Tem 10 anos de diferença, gente. Ele é professor. 10 anos, então. Esse tipo de coisa que, infelizmente, rola em muita obra de romance, sabe? Que é por isso que eu, às vezes, acabo ficando um pouco... cabreira com esses de vida escolar, porque vai ter algum plot de, sei lá, um professor, um aluno mais velho, alguma coisa assim, e você fica tipo, isso não é certo, isso não deveria estar acontecendo, só acho. Mas a gente sabe que são, assim, é uma coisa que tá muito presente. Eu não sei, é uma impressão minha ou isso em animes mais recentes é uma coisa que tá aparecendo menos? Então, tem Yamada-kun, Loving at Level 999, porque ela é 2 anos mais velha que ele, né? Só que, pelo que eu entendo, né, ele é menor de idade, ela não. Isso é um problemaço, certo? Vamos ver, ela já bebe cerveja, então ela deve ter 20 anos, pelo menos, lá no Japão. E ele tá nos 17, 18 anos, mais ou menos. Isso. Então, é complicado, né? E Kimi Toroke mostra essa relação. Eu acho interessante colocar essa relação platônica, porque quem nunca teve uma paixão platônica por um professor, sabe? Uma pessoa professora. Então, é legal você mostrar isso, mas eu acho que tem algumas cenas que são complicadas, né? Óbvio que em Kimi Toroke, o Pin o tempo todo, parece que ele entende a situação, ele deixa claro pra ela a relação de professor-aluno, mas eu acho que ele também extrapola muito na obra qual que é a relação dele com o professor, quais são os limites dele com o professor, né? Não levar aluno pra cuidar de problemas, ter algum tipo de conversa pessoal com o aluno, esse tipo de coisa é problemático, né? E isso mostra que muito do que. Enquanto é platônico, enquanto é o professor, tipo, um adolescente ter um crush em professor, a gente sabe que acontece. Mas enquanto tá só platônico, tá tudo certo. O problema é quando deixa de ser platônico. Ou quando tem uma diferença de idade muito grande e tudo mais. Viu, Sakura Card Captor? Estamos falando de você, viu, Sakura? Eu não ia dar nome aos bois, mas todo mundo sabia, né? Mas assim, a gente tá... Não é bem o tópico, até porque a gente tá falando de relacionamentos. E a maior parte dos relacionamentos propriamente ditos aí são adolescentes, ou são, tipo, 2 pessoas adultas. E assim, elas se conhecendo e se descobrindo. E os amigos, às vezes, ajudando, às vezes atrapalhando, às vezes os dois, né? Pelo menos que me choquei, quando ela se encontra, o trio de amizade, a Yana, a Shizuru e a Sawako, é sempre a choradeira, né? Não, eu amo as amigas dela, porque assim, a gente começa o anime achando que elas vão ser umas lazarentas, aí não, elas estão lá e elas leem a situação muito antes, só que elas não podem fazer nada, porque... Eu acho que essa é a parte, tipo, eu me identifico muito com um amigo que tá vendo o bagulho todo e literalmente não pode fazer nada, porque não é o teu rolê, não é o que... Tipo, eles têm que descobrir no tempo deles, não importa que o tempo deles leve 15 anos de mangá, como foi o caso de Kimi no Toroke. Sim. Inclusive, elas são amigas mesmo, né? Elas se ajudam, etc. Parabéns aí pra esse núcleo de amizades, assim. Eu acho bem bonitinho, inclusive, eu acho que é um relacionamento melhor do que o da Sawako com o Kazuhaya, sabe? A amizade entre a Yana, a Shizuru e a Sawako. É porque, assim, pelo menos, o mal-entendido entre elas foi resolvido muito mais rápido, né? Uhum. E foi uma amizade que permaneceu muito forte, muito, muito real, mas caramba. Mas, nossa, eu gosto muito delas. Acho que eu gosto mais delas do que do casal protagonista também. Então. Eu tenho esse sentimento. Eu gosto mais delas também, com certeza. É que assim, a Sawako, eu gosto dela, mas eu prefiro protagonistas que evoluem mais rapidamente. A Sawako demora bastante, é lenta a evolução dela. Então assim, eu quero aquelas mais entenderam o problema dela e vão mudar radicalmente, sabe? É assim mesmo. Sim. É mais difícil, mas é meu gosto, né? Como falei, eu gosto do personagem de Kaisho, por exemplo. Eu gosto do personagem de Kimi no Todoroki também, que decide mudar radicalmente de vida, sabe? Itazura Nakisa eu gosto, apesar que ela demora pra caramba pra evoluir também. Sim. A do Oran, esquece. Do Oran, ela tá sempre assim, tá bem quieta, né? Mas o resto do elenco ajuda pra caramba, então a história fica legal pra caramba. Sim. Tem uma coisa curiosa em Kimi Toroke,
que, pelo menos a minha impressão, no começo, a Sawako ela é muito insegura, mas ela é muito tímida, etc. O Kazuhaya parece mais aberto, ele se mostra mais aberto, parece uma pessoa mais confiante nele mesmo e tal. E conforme o relacionamento deles evolui por 3 anos, né, no final, né, da obra, etc., ela se mostra uma pessoa muito mais insegura e ele até bastante, não só inseguro, mas até um pouco imaturo em alguns sentidos, sabe? Em relação a Sawako ir pra outra cidade, estudar, né? Ela ser decidida a fazer isso, sabe? E comprometer o relacionamento deles e tal. Há uma evolução entre eles, sabe? No começo da obra, eu acho que se inverte os papéis. Eu acho legal, mas isso me deixa de gostar do Kazuhaya, sabe? Porque eu acho que no final, eu acho ele um empecilho pra ela. E eu também acho que ela, como uma protagonista, ela evolui, né? Ela se torna uma pessoa muito mais segura de si mesma, né? Ela é uma chave central da turma, né? Ela é muito querida e tal, mas ele acaba sendo um obstáculo pra ela, né? Pra vida profissional dela, pra carreira dela e assim por diante, né? E eu acho chato que ela coloca todas as melhorias que ela teve nele, sabe? Óbvio que ele foi um pontapé tal qual como foram as amigas dela, né? Mas ela deposita a melhoria pessoal dela nele. E hoje em dia, eu não sei como é que era na época, etc., que Kimi Toroke foi escrito, mas a minha perspectiva disso é simplesmente uma obra machista, sabe? Por mais que tenha sido escrito pra mulher. Mas é muito isso, assim, eu sinto que muitas obras de romance, elas acabam sendo um pouco sexistas, assim, ou um pouco ou muito, que foi quando eu falei do Boys Over Flowers. Pra mim, eu considero uma obra extremamente machista por isso, sabe, porque é muito dispar, e as personagens femininas, elas acabam sendo um pouco mais acessórios do que, de fato, elas ganham mais agência quando elas não estão orbitando em volta do par romântico delas. Eu não sei, não é uma regra, eu não diria que isso é uma regra, mas é uma coisa que eu sinto em obras que eu li, em obras que eu assisti, e que a gente sabe que são é um retrato do seu tempo e é um retrato da sua sociedade, mas não incomoda menos saber isso, eu acho. Eu queria encerrar falando que, pra quem nunca leu Kimi Toroke, não é porque a gente reclamou de algumas coisas que a obra é ruim, pelo contrário. Pra mim, o Kimi Toroke, ele é uma referência do que é um mangá de romance, sabe? Mas ele é muito denso no sentido de que ele prolonga muitas coisas pra dar mais ênfase ao romance, aos sentimentos, etc., né? Então, se você quer algo detalhado, né, sobre romances, etc., acho que é isso. Kimi Toroke é uma obra que faz o coração ficar quentinho, no geral, sabe? Acho que é uma obra que é legal de ler. Ela é bem longa, né? Pelo menos não sei quantos volumes tem na publicação atual, talvez uns 40. Mas ele é bem gostoso de ler, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma distorção da realidade, né? Porque é uma obra muito inocente no geral, sabe? É que nem a Adri falou, que é bem um conto de fadas. Mas fica aí a recomendação. Aliás, vocês têm alguma recomendação de outras obras de romance que vocês acham legal para as pessoas lerem e o porquê? Tem várias recomendações, né? Um monte que eu gosto, assim, principalmente de mangashu, que é os que eu mais gosto em questão de romance. Os de shonen, eles tem um foco muito no cara masculino. E tem umas coisas que me cansam, né? Embora eu goste de comédia romântica, prefiro mais o do shoujo, porque eles são mais suaves, eu acho. E tem um foco mesmo que um romance, pra valer, né? Que é mais bonitinho. Então eu gosto muito do Kaichou Ameido-sama. Eu gosto da comédia do Oran, na verdade é mais da comédia do que o romance em si. O Ore Monogatari, por exemplo, eu fico feliz pra caramba. O Karekano também, apesar do protagonista me cansar um pouco às vezes, mas assim, eu gosto muito da protagonista feminina. E falar de um que eu gosto bastante, na verdade são dois. Um que é o Fruit Basket, que é muito bonito. Um clássico. Mas um que é, assim, do meu coração é o Fullmoon Sagashite. Boa. Esse daí é um amor, mas é um sofrimento. Mas é um amor, mas é um sofrimento, sabe? Com música, sabe? É muito legal. Vale a pena ver. Anime, mangá. Acho que não tem dorama disso aí, não. Acho que é anime e mangá. Dois vão jeitos diferentes de contar a história, sabe? Mas vale a pena ver os dois. Bom, eu falei das obras do Makoto Shinkai. E eu não falei do Kimi no Na wa, porque eu sei que é um que ainda tá muito no coração de todo mundo, mas eu bato em 5 centímetros por segundo o Jardim das Palavras, que são lindos. Visualmente, são muito poéticos, são muito delicados. É uma pegada um pouco mais real sobre amor e romance,
mas não torna menos bonito por isso. Se a gente for pegar animes menos realistas, eu fico com School Rumble, que é comédia, mas assim, é uma palhaçada, mas quando dá pra ser fofo, ele é fofo. E eu gosto muito disso. Quando o romance aparece em obras de comédia, as cenas fofas ficam mais fofas. School Rumble é muito bom nisso. Quando ele se presta a ser engraçado, ele é engraçado. E quando ele se presta a ser fofo, ele é fofo. E um que ele tem o romance tá lá e ele é um aspecto forte, mas não é o único forte. Eu diria que Shigatsu wa Kimi no Uso, que me desgraça até hoje esse inferno desse anime, mas ele é uma história de amor adolescente, sim, mas é uma história de crescimento dos personagens. E ele você vê que é um romance muito, muito, muito sutil, assim. Ele é bem, tipo, são 2 adolescentes, quase crianças e 1000 outras coisas, mas mostra como o romance entre eles ajuda eles a serem pessoas melhores e eles a crescerem, a superarem traumas, que eu gosto muito disso. Que assim, uma história de romance tem que ter um motivo de ser, e aí é a prova que o conflito pode não ser entre se eles vão ficar juntos ou não. Pode ser como eles estarem juntos pode ajudar eles a enfrentarem outros problemas que eles têm. E eu acho que Shigatsu faz isso de um jeito extremamente bonito. Não darei spoilers, mas ele é um anime bem desgraçadinho, emocionalmente. Ele supera o traumas e a gente ganha novos, né? Esse é o problema. Exatamente, nossa. Eu tô lembrando daquele podcast de Shigatsu da época do Projeto X, Seiji. Eu lembro, você assistiu o último episódio antes de gravar, né? Eu maratonei o anime no dia da gravação. Eu tinha assistido o último episódio 10 minutos antes da gente gravar e eu ainda não tinha parado de chorar. Nossa, eu fiquei muito mal quando eu assisti, sabe, Shigatsu. Fiquei mal por uma semana. Não, e assim, e até eu assisti pra gravar e depois a gente, na época eu fazia parte do grupo de anime da minha faculdade, a gente passou ele. Já assisti uma vez, já gravei podcast, tô safe. Vai dar bom. No último episódio, eu precisei sair da sala, porque eu não tava conseguindo. Eu precisei sair. E eu não fui a única. Tinha um bando de marmanjos na sala chorando todo mundo junto. São as minhas recomendações. Jardim das Palavras, 5 centímetros por segundo e Shigatsu wa Kimi no Uso. Mangá, assim, 5 centímetros eu vou um pouco além. Eu recomendo o mangá. O mangá veio depois do filme, mas também foi escrito e foi escrito pelo Makoto Shinkai, então ele tem mais espaço pra expandir a história. E ainda com a bênção do próprio autor, porque, bom, foi ele que fez. Então não é tipo uma adaptação. Então fica aí a recomendação do mangá, que aqui no Brasil saiu pela New Pop numa encadernação bem bonita. Vocês recomendaram boas obras de romance, apesar de que a gente só recomendou obra hétero. Vou recomendar 2, um que eu gosto é o Horizon, eu li o mangá também, é muito bom. Mas acho que vale recomendar BL também. Eu sempre gosto de recomendar Sasaki Miyano, que eu acho que é bem fofinho, né? Então... fica a recomendação. Yuri on Ice, se tinha recomendado Yuri também. Yuri on Ice. Né? Aquilo, assim, eles tiraram aquele beijo da gente. Eu sempre vou ficar puta com isso. Era pra ter sido. Aliás, já que você falou de BL, eu não costumo recomendar porque também tem algumas problemáticas em muitas obras BL, mas eu posso recomendar uma obra brasileira que saiu pela New Pop? Qual dela? Vamos ver. A gente já sabe qual que é. Lebre Coelho. Aham. Lebre Coelho e a continuação Larry Coelho. Esse eu comprei a encadernação direto do autor mesmo, quando ele tava vendendo na CCXP. Uhum. E a obra tá sendo lançada agora pela New Pop. E ela é, assim, todos os clichês de anime escolar, só que BL e com traço extremamente fofinho e brasileiro. Gente, sim, é a coisa mais fofa que vocês pensarem. E, sério, esse eu não vou nem explicar nada. Só confiem em mim. Só confiem em mim. A gente tem um podcast, né, de Lebre Coelho. Com o autor. O Alec é um amorzinho, cara. Nossa, e a obra dele é muito chuchu. Nossa, assim, foi uma que eu acompanhei semanalmente, sofri semanalmente por essa, antes de sair a versão impressa. E quando saiu, eu fiz questão de comprar dele. Os meus volumes são autografados. Tamo junto lá no Tapas, né, contribuindo. É isso aí. Bom, só... abrir também para os ouvintes, né? Você que ouviu até agora, não deixe de comentar nas nossas redes e no nosso servidor do Discord tudo o que você achou do podcast, ou quais são suas impressões sobre Kimi no Troke, se você já leu ou não leu, e se você leu ou assistiu, o que você gosta na obra, quais são os clichês que você destaca, né? Quais são as outras obras de romance que você também gosta, quer recomendar pra gente, tá? Entre no nosso servidor ou siga a gente nas redes sociais, tá? Tanto Instagram, Twitter, Facebook, etc. Comente por lá, que a gente vai estar sempre lendo e respondendo, né? Principalmente no Discord, a gente
tá sempre conversando por lá, né? Não deixe de avaliar esse podcast, dar as estrelinhas do Spotify, curtir no YouTube, né? E acho que é isso, gente. Obrigada Valeu, por escutarem. gente.